Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e na aula de hoje nós vamos falar sobre organismos que não são nem bactérias, nem plantas e nem animais, que são os fungos. Então, o tema da nossa aula de hoje é caracterização geral do reino fungi. Nós vamos entender quais são as principais características dos fungos, como eles se reproduzem e também vamos entender a importância que os fungos têm para o ambiente e para o nosso dia a dia. Começando pelas características gerais dos fungos. Da mesma forma como as plantas e os animais, os fungos têm células eucarióticas. Eles têm uma célula mais complexa, onde o material genético ele vai estar contido por um envoltório nuclear, separando do restante das estruturas presentes no citoplasma. Além disso, com relação ao número de células, os fungos eles podem ser uni- ou pluricelulares. Então, nós conseguimos ver os dois tipos, indivíduos que são unicelulares e indivíduos que são pluricelulares. Também a gente consegue perceber nesses organismos a presença de uma parede celular. Então, da mesma forma que as bactérias e as plantas, os fungos também têm uma parede celular. O que vai diferenciar é as substâncias que vão estar contidas ali, a composição dessa parede celular. No caso dos fungos, eles possuem uma parede celular que nós falamos que é de quitina. Essa substância é uma substância também encontrada nos animais, principalmente no exoesqueleto dos insetos, como vocês podem observar ali na imagem da cigarra. Então, essa característica, muitas vezes, ela é utilizada para afirmar que os fungos, eles chegam a ser mais próximos dos animais do que das plantas. Outra característica dos fungos é que eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles não realizam fotossíntese porque eles são aclorofilados. Por muito tempo, eles foram denominados como plantas sem clorofila, mas hoje nós sabemos que as plantas são uma coisa, os animais são outra e os fungos é uma outra coisa totalmente diferente. E com relação à digestão, a digestão dos fungos ela é extracorpórea. O que isso significa? Os fungos eles vão liberar no substrato, vão liberar no ambiente as suas enzimas digestivas e elas vão fazer a digestão daquele substrato. Quando tiver tudo quebrado em substâncias mais simples, eles vão fazer a absorção desses nutrientes para a sua alimentação. Por isso que nós dizemos que é uma digestão extracorpórea e eles têm uma alimentação por absorção. E a última característica é com relação à substância de reserva, que é o glicogênio. Os animais também possuem essa característica de ter como substância de reserva o glicogênio. Então, essa característica e a parede celular de quitina, que é uma substância contida em alguns animais, faz com que eles sejam muitas vezes comparados mais aos animais, tem uma proximidade maior aos animais do que as plantas, por exemplo. Ali eu trouxe imagens para vocês para mostrar fungos unicelulares e fungos pluricelulares. Os fungos unicelulares, nós temos ali o exemplo das leveduras, nós chamamos esses fungos de leveduras. São formados por células individuais e a gente consegue observar ali, por exemplo, no meio de cultura, quando a gente mexe no laboratório, ele tem uma morfologia que parece um creme, ele tem uma consistência cremosa. Já ali nos pluricelulares, nós vamos ter o que nós chamamos de bolores, tá? Que é comum a gente encontrar os cogumelos, as orelhas de pau, ou mesmo aquele bolor que cresce no nosso pãozinho quando a gente esquece ele muito tempo lá dentro do pacote na cozinha. Então, ali a gente está observando o crescimento de fungos pluricelulares, tá? Quando a gente trata de fungos pluricelulares, que nós também denominamos de fungos filamentosos, é importante que a gente entenda a estrutura básica desse fungo. Nas leveduras, elas são formadas por uma única célula. Nos fungos filamentosos, a gente observa a presença de filamentos, como o nome já diz. Então, a gente observa ali na imagem
que ao invés da gente ter uma célula única, a gente vai ter um conjunto de células, por isso são pluricelulares, formando uma estrutura que nós chamamos de hifa, que parece um filamento, formado por várias células. E é esse conjunto de filamentos que vai formar uma estrutura que nós chamamos de micélio. Quando a gente vê crescendo, por exemplo, no pão ou no outro alimento fungo, a gente vê uma estrutura que parece um algodão. Essa estrutura cotonosa que a gente observa nada mais é do que o micélio. Se a gente pegasse um fragmento e conseguisse observar no microscópio, a gente ia ver várias hifas, vários filamentos muito próximos formando o micélio. As hifas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser septadas, quando elas têm septos, dividindo bem essas células, e elas podem ser não septadas, quando elas não têm a presença desse septo. Vou falar um pouquinho de como os fungos, eles se reproduzem. Então, os fungos, eles se reproduzem de forma assexuada e sexuada. Começando pela forma assexuada. As duas principais formas de reprodução é através da esporulação, onde vão ser produzidos vários esporos que vão ser dispersos para encontrarem outros substratos e começarem a crescer um novo fungo ali. Que é comum quando a gente tem algum alimento, a gente vê aqueles pontinhos pretinhos ou amareladinhos, que a gente passa a mão, sai uma poeirinha. Essa poeirinha são os esporos, tá? Formados ali por reprodução assexuada. E o outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento, onde a gente observa essas células, elas vão formando brotinhos, é uma reprodução comum nas leveduras, nos fungos unicelulares, onde vai formando um brotamento, esse brotinho ele vai crescendo e depois ele vai se dividindo num novo indivíduo, tá? Então, ali a gente vai ter sempre formação de indivíduos iguais ao original. São dois exemplos de reprodução assexuada nos fungos. Com relação à reprodução sexuada, nós temos vários tipos de reprodução sexuada. A gente não consegue bem ter um tipo que represente todas, mas eu trouxe para vocês o melhor exemplo que explica a reprodução dos macrofungos, que são orelhas de pau, cogumelos, que nós conseguimos observar com mais facilidade. Então, nessa reprodução, a gente vai observar que a gente tem dois micélios, um micélio com coloração azul, que é a caixinha azul ali na imagem, e um outro micélio com uma coloração rosada. Isso representa para a gente que são dois micélios diferentes, com características genéticas diferentes. O que vai acontecer? Esses micélios eles vão se encontrar e vai ocorrer um processo que nós chamamos de plasmogamia, que é quando tem a junção de duas hifas e a gente passa a ter uma célula com dois núcleos. O que vai acontecer? Essas hifas, que agora cada célula tem a presença de dois núcleos, elas vão se multiplicando, vão crescendo e vão formando o que a gente chama de corpo de frutificação, que nada mais é do que os cogumelos, as orelhas de pau, as taças, todas aquelas estruturas macroscópicas que nós conhecemos e encontramos nos fungos. Nessas estruturas vai ocorrer um processo que nós chamamos de meiose. Essa meiose ela vai ocorrer logo após a cariogamia, que é quando os dois núcleos eles vão se unir formando um único núcleo. Aí esse núcleo ele passa por um processo de meiose, formando os esporos, e esses esporos eles vão ser dispersos e formar novos indivíduos, tá? Então, nesse processo vai ter a troca, vai ter uma variabilidade genética, porque ali a gente vai estar tendo a presença, né, de duas hifas diferentes, geneticamente diferentes, que elas vão se combinar e formar um novo indivíduo. Agora eu vou falar um pouquinho da importância dos fungos para o meio ambiente, da importância deles no nosso dia a dia, porque muitas vezes nós, quando falamos dos fungos, nós sempre associamos ou a processos de decomposição ou associamos as micoses, que são doenças causadas por fungos. Mas a importância dos fungos vai muito além disso, eles estão mais presentes na nossa vida do que nós podemos imaginar. Então, a gente vai começar pela decomposição de matéria orgânica. Vocês observarem na imagem, nós temos vários exemplos de fungos crescendo em substratos diferentes.
Então, nós temos o exemplo ali das tacinhas, nós temos o exemplo ali das orelhas de pau crescendo em madeira, que vão ser responsáveis pela decomposição dessa matéria orgânica. A gente tem também na imagem o fungo crescendo numa laranja e crescendo num alimento, tá? Então, todos esses processos têm como finalidade fazer a decomposição dessa matéria orgânica, pegar essas substâncias maiores, quebrar em substâncias menores e disponibilizar nutrientes novamente para o ambiente para que a gente tenha os ciclos sendo renovados. Então, o principal papel dos fungos está relacionado com a decomposição. Se não existissem os fungos, a gente não teria a decomposição dessa matéria orgânica. Segunda importância e a segunda característica que é importante ali para falar da importância dos fungos é com relação às relações simbióticas. Então, os fungos, eles podem traçar, eles podem exercer relações com outros indivíduos que não necessariamente são fungos. Ali eu trouxe para vocês o exemplo dos fungos liquenizados e dos fungos micorrízicos. Nos fungos liquenizados, que a gente popularmente chama de líquens, a gente costuma observar crescendo ali nos cascos das árvores, né, na casca da árvore. Esses fungos liquenizados é uma relação simbiótica que ocorre entre os fungos e as algas, onde ocorre um benefício mútuo dos indivíduos. Então, quando a gente vê crescendo ali numa árvore, não está parasitando. Aquele líquen, na verdade, está só usando como suporte para ter acesso a mais luminosidade, para ter um crescimento maior. E ali o outro exemplo que a gente tem é dos fungos micorrízicos, que são associações que os fungos fazem com raízes de plantas, aumentando a superfície de contato, a superfície de absorção na terra e permitindo com que essas plantas elas consigam se nutrir melhor, tá? Então, uma relação altamente benéfica para as plantas e que ajuda no seu desenvolvimento. O outro exemplo mais comum dos fungos na nossa vida são das micoses, que são as infecções causadas por fungos. Se vocês observarem na imagem, a gente tem alguns exemplos, tá? Como a primeira foto ali mostra o pé de atleta, que é uma micose que a gente chama de frieira, que ocorre nos dedos, que é comum, a gente alguma vez na vida já teve, já passou por essa situação. Nós temos também o exemplo do pano branco, que é causado por um fungo que vive na nossa pele, mas em determinados momentos ele passa a consumir a pigmentação da nossa pele e por isso a gente tem a formação dessas placas brancas. Nós temos o exemplo da impinge, que são outras micoses que podem ocorrer na pele, nas mais variadas partes do corpo. Nós temos as micoses das unhas. Os fungos também podem causar infecções pulmonares e, por último, eles também podem estar associados a meningites. Então, a meningite ela não é só bacteriana, ela pode ser viral, como ela também pode ser fúngica, tá? E a última imagem é para mostrar um fungo, que é o Cryptococcus, que ele está principalmente relacionado a casos de meningite fúngica, tá? Com relação aos fungos predadores, então nós temos relações de parasitismo dentro dos fungos com outros indivíduos. Os dois exemplos que eu trouxe para vocês são dos fungos zumbis, que tem sido muito discutido atualmente na mídia, porque são casos muito interessantes, onde esses fungos, eles infectam insetos e eles passam a controlar esse inseto para que ele se desloque para locais mais altos e ele possa formar sua estrutura reprodutiva e espalhar mais esporos. Por isso que nós chamamos de fungos zumbis. E nós temos o exemplo dos nematódios, que tem fungos que têm a capacidade de formar essas estruturas que aprisionam os nematódios, que são vermes, e conseguem matar esses nematódios. E tem sido feito vários estudos com esses fungos para tentar ver a viabilidade como controle biológico de pragas, tá? Isso é muito interessante. E nós temos a questão dos fungos na nossa alimentação. Não é muito comum nós termos os fungos na alimentação, não é tradicional aqui, tanto no Brasil, né? Mas
eles são riquíssimos em proteínas, são altamente saborosos e eles também estão presentes em vários outros processos de outros alimentos, como na fabricação dos pães, fazendo a fermentação, na produção do queijo, na produção do salame. Mas nós também temos que ter cuidado porque existem fungos que são tóxicos. Então nós não podemos sair por aí coletando cogumelos e comendo, porque muitas vezes a gente pode ver na internet, por exemplo, um cogumelo que é comestível, encontrar um outro cogumelo, achar parecido e na verdade ele ser tóxico e causar, podendo levar até a morte, tá? E por último, uma curiosidade muito interessante é com relação à penicilina, que é um antibiótico super famoso. Foi o primeiro antibiótico descoberto. Então, a penicilina, ela é produzida a partir de uma substância produzida por um fungo chamado Penicillium notatum. A penicilina, ela foi descoberta por Alexander Fleming em 1928. Ele estava trabalhando com cepas de bactérias, deixou as placas sujas no laboratório e ele percebeu ali na imagem que onde tinha o crescimento dessas bactérias, cresceu um outro organismo que inibia o crescimento dessas bactérias, que a gente observa na imagem através daquele halo, aquela zona onde as bactérias não conseguem crescer. E ele identificou e viu que era um fungo que produzia uma substância que inibia o crescimento das bactérias. E essa substância passou a ser utilizada na produção dos antibióticos e o mais famoso é a penicilina. E eu trouxe para vocês 4 exercícios para que vocês possam avaliar o entendimento de vocês sobre o conteúdo da aula de hoje. Eu vou ler para vocês e vocês vão tentar responder em casa. Primeira questão. Quais características diferenciam os fungos das plantas? Bom, nós vimos que os fungos, eles são aclorofilados, eles não realizam fotossíntese, eles são heterotróficos e eles têm uma parede celular com uma composição diferente das plantas. Então, isso ajuda a diferenciar das plantas. Segunda questão. Qual substância está presente na parede das hifas fúngicas, que também é encontrada no esqueleto de alguns animais, como os insetos? Letra A, celulose, letra B, quitina, letra C, glicogênio, letra D, amido. Bom, nós vimos que a composição da parede é quitina. Então, essa característica é que vai determinar qual é a substância que está presente na parede dos fungos. Então, a substância é a quitina. Letra B, alternativa correta. Como os fungos se reproduzem? É a terceira questão. Bom, se reproduzem através de reprodução assexuada, que pode ser brotamento ou esporulação, e reprodução sexuada, como a gente observou que há a troca de material genético entre as hifas. E quarta questão, os fungos são utilizados pela indústria farmacêutica na fabricação de medicamentos, principalmente antibióticos. Essas substâncias bactericidas foram descobertas na década de 1920 por Fleming. Qual o gênero do fungo utilizado nesta pioneira descoberta? Então, nós falamos agorinha da penicilina, que ela é uma substância produzida por um fungo que se chama Penicillium. Então, a alternativa A, B estão erradas porque estão relacionadas a bactérias. A alternativa certa é a letra C, Penicillium, e a letra D está errada porque é um fungo, mas ele não está relacionado com a penicilina. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente a essa aula e ter acesso a mais materiais sobre o conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!